Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis 3, verso 7. Olhe para mim, porque eu quero falar algo com você antes de ler. O tema da minha mensagem hoje é culpado, inocente ou inocentado. Eu quero fazer uma reflexão com vocês hoje de um dos sentimentos mais antigos que o homem teve que provar. Após o pecado, o homem prova o medo. O próprio Deus pergunta a Adão por que é que ele estava se escondendo, e ele disse: porque eu tive medo. Adão se depara com sentimentos que para ele são muito novos, como sentimento, como culpa, como medo, como vergonha. O pecado traz para a vida dele, para a minha e para a sua, um misto de sentimentos que muitas pessoas têm muitas dificuldades. Lidar com culpa, principalmente, de uma forma correta, é o privilégio de poucas pessoas. Pouquíssimas pessoas têm maturidade para gerenciar, para administrar a culpa. Por isso já deu para notar que, primeiro, essa mensagem que eu vou ministrar, ela não é para inocentes, ela é apenas para culpados. O meu propósito hoje é falar com quem tem culpa. Ou seja, essa mensagem que eu vou ministrar, ela é para você usar nas vezes que você for culpado. Nos momentos que você entenda que você tem culpa, seja totalmente ou apenas parcialmente. Porque às vezes nós não somos totalmente culpados de um fato, de um acontecimento, de uma briga, de uma traição, de um assassinato. Se vamos levar isso para o campo da lei, do direito, dos homens ou divinos, é muito importante nós termos a maturidade de aprendermos a lidar com a nossa culpa. E é lógico que ainda corre o risco de algumas pessoas terem um problema, como sociopatas, que têm dificuldade de se sentirem culpados por alguma coisa. Se você até hoje nunca se sentiu culpado de nada, você sempre achou que a culpa sempre foi da sua esposa, do outro, você está sempre certo. Tudo que você faz está sempre pautado numa razão. Isso é perigosíssimo. Eu te recomendaria um médico. Você corre o sério risco de desenvolver uma sociopatia. Porque não cometer erros é impossível, mas não se sentir culpado é possível. Só que isso é uma doença. Então eu preciso que você olhe hoje de uma forma madura, porque o meu propósito é ajudar você. Como eu vou lidar com a culpa? E eu acho que é por lidar de forma errada que muitas pessoas acabam tendo problemas. E se você é evangélico, se você é cristão, primeiro, você vai ter que entender que na Bíblia nós vamos tratar de culpa de duas formas. Uma visão do Velho Testamento, onde era olho por olho e dente por dente, onde o culpado era visto de uma forma muito mais enfática, incisiva, e a graça, o período cujo qual nós estamos.
Para nós é muito importante nós conhecermos os dois lados. Sabemos como as coisas funcionavam na época de Moisés, na época de Josué, quando Acã esconde. Mas é muito importante nós olharmos para Cristo, para a graça, para a manifestação, né, de Cristo. E é isso que eu quero te mostrar. Primeiro, quando a culpa aparece pela primeira vez, e como é que nós precisamos lidar com ela, porque provavelmente grande parte dos conflitos que nós, na nossa vida, parece um looping, está sempre acontecendo, eu estou sempre voltando ao mesmo erro, provavelmente é um probleminha com a culpa. E aí eu quero ler com você Gênesis 3, 7, diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. No verso 7 você vai para o 12, que diz assim: então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças por tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me, ó Deus, como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Já deu para notar que a culpa ela traz para este casal, que vai provar dela pela primeira vez, duas consequências: a vergonha, e aqueles que eram unidos agora se tornam adversários. Quando nós olhamos o que a culpa fez com Adão e Eva, foi fazer com que eles se escondessem e tentassem resolver por si próprio, cozendo folhas de figueira. Mas mais do que vergonha, eles agora começam a se degladiar. Agora um colocando a culpa no outro, eles não estão entendendo, eles não sabem como lidar com essa emoção. Em todo ambiente onde a culpa está presente, nós vamos ter três personagens: o homem, Satanás e Deus. Quando eu digo homem, eu estou dizendo o ser humano, que pode estar sozinho, pode estar com sua esposa, com seus filhos, que pode estar com seu amigo, com o irmão da igreja. Esse é um personagem. Nós vamos olhar e vamos ver Satanás. Ele também está presente nesse ambiente de culpa. Muitas vezes ele é aquele que vai estabelecer a indução. Ele não pode pecar, é verdade, por mim, mas ele pode me convencer, ele pode me estimular, ele pode aproveitar de uma fraqueza que eu tenho e fazer com que eu cometa um erro. E nós temos Deus, e nós vamos ver como esses três lidam com a culpa, e nós vamos usar alguns exemplos rapidinho, para facilitar. Primeiro nós vamos ver o homem. Como a maioria de nós lidamos com a culpa? Como é que você lida com situações cujas quais você é culpado? Provavelmente transferindo a responsabilidade para o outro. Na maioria das vezes que nós vamos conversar com pessoas para resolver situações, litígios, brigas, conflitos, crises,
sejam de coisas simples ou criminosas. Não, eu matei porque ele fez isso. Não, eu atropelei porque só estava em alta velocidade. Não, ele entrou na frente. Não, porque você gritou com sua mulher. Não, eu gritei porque ela fez isso e isso e isso. Não, porque você pecou. Não, eu pequei por causa disso. Como é que o homem lida com a culpa? Se eximindo, em primeiro momento, de sua responsabilidade. Eu gosto muito de assistir reportagens criminais. E quando um criminoso chega para o primeiro interrogatório, até hoje eu nunca vi, a não ser que ele tenha sido pego em flagrante. Aí ele vai mudar de estratégia, dizendo que foi ele, mas arrumando uma culpa na outra parte que justifique o que ele fez. A maioria de nós não mudamos, não corrigimos a nossa trajetória, não consertamos, porque nós jogamos a responsabilidade no outro. Eu me divorcio da minha mulher. E por que eu me divorciei dela? Porque eu não consigo tolerar ela, a culpa é dela, porque ela é desse jeito, porque ela é aquilo, porque é aquele outro, porque aquilo. E agora o que eu faço? Eu não tenho culpa nenhuma. Então o que é que eu faço? Eu entro em outro relacionamento, mas não corrigi nada que estragou aquele, porque eu não tinha culpa nenhuma naquele outro. Normalmente o grande problema nosso é que nós temos muita dificuldade de assumirmos a responsabilidade. Então normalmente o ser humano lida com a culpa transferindo responsabilidade. Ela não é sua, não é do seu chefe, ela tem que ser do governo, ela tem que ser do diabo, ela tem que ser de Deus. Isso é desde o princípio. Deus chega para Adão e disse: Adão, por que é que você pecou? Ele falou: para falar a verdade, não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus vai lá na mulher e falou: e aí, dona Eva, por que você pecou? Ela falou: e eu? Foi uma serpente maluca aí que me deu e eu comi. Me convenceu. E provavelmente a serpente estava lá, mas não devia estar nem o outro bicho passando, nem um mosquitinho. A serpente falaria: é um mosquito. Por quê? Porque a maioria das pessoas querem e faz isso com maestria. Por isso que eu digo na maioria das minhas pregações, quando eu recebo no meu gabinete uma vítima e eu começo a escutar a história dela, lá na frente eu descubro que ela é também a vilã ou o vilão. Então o homem lida transferindo responsabilidade. Como Satanás lida com a culpa? Como é que o diabo faz para lidar com a culpa? Primeiro, ele tenta te convencer de que não há perdão. Se o diabo conseguir te convencer que não há perdão para o que você fez, que aquilo que você fez não tem possibilidade nenhuma de ser consertado, de ser revisto, de ser reavaliado, ele obtém sucesso. O interesse dele é exatamente esse: é fazer com que as pessoas se convençam de que não há perdão pelo que você fez. E aí já é meio caminho andado. Segunda maneira que o diabo age: provocando remorso e desejo de desistir da vida. Bom, já que o que eu fiz foi uma fatalidade, já que o que eu fiz não tem conserto, então realmente eu não mereço mais viver, eu tenho que tirar a minha vida. Essa é uma dor tão forte, uma humilhação tão grande, uma vergonha tão grande. Eu envergonhei a igreja, envergonhei minha família, envergonhei meus filhos, eu fiz isso, e agora o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar a minha própria vida. É assim que o diabo lida com a culpa, fazendo com que pessoas, ao invés de ter arrependimento, tenham remorso. Exatamente a diferença de Pedro para Judas Iscariotes. Sentem coisas diferentes,
e tomam decisões diferentes. Terceira maneira é que o diabo vai ver na culpa. Por que ele quer que eu peque? Porque ele vai ver na culpa a oportunidade de destruir a minha vida. Então para ele é um prato cheio você se sentir culpado. Mas pastor, realmente eu sou culpado. Espera mais um pouquinho que eu vou chegar lá. Eu não estou dizendo que você é inocente. Eu abri minha mensagem dizendo que a mensagem que eu ia pregar é para culpado. Mas primeiro eu preciso que você entenda como você lida com a culpa. Botando a sua culpa, né, nos outros. Como eu tenho um amigo que dizia assim: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. Então tem gente que é assim. É só você conversar que você vai ver que ele não tem culpa nenhuma. Tá certo? Então vimos como o diabo lida, te convencendo que não há perdão, provocando remorso e desejo de desistir da vida, e vendo na culpa a oportunidade de destruir sua vida. É isso. Você teve uma vez, por um ambiente, uma situação aconteceu, você fez algo uma única vez, pronto, é a porta que ele entrou, e agora ele vai te culpar de uma tal forma para criar na sua vida um ambiente que você não tenha saída. Agora, como Deus lida com a culpa? Novo Testamento, é o que eu estou falando. Tratando o culpado como culpado. A Bíblia diz que Deus não toma o culpado por inocente, Ele é justo. Se tem uma coisa que Deus vai fazer, é tratar você e a mim como culpado. Você é culpado? Você é culpado. Segunda maneira que Deus vai tratar a culpa, te oferecendo a graça como uma oportunidade. Mesmo você sendo culpado, e ele sabendo disso, enquanto o diabo tenta te convencer de que não há perdão, Deus faz o contrário. Ele busca fazer você entender através dos hinos, através das mensagens, através dos testemunhos, certo? Através de tantas coisas, ele planeja te oferecer a oportunidade do perdão, de tentar de novo. E como Deus lida com a culpa, te mostrando o arrependimento e a conversão. Enquanto o diabo te leva para o remorso, aquela dor aguda, mas que passa rápido. Por que quem tem remorso faz de novo? Porque o remorso traz consigo uma dor aguda, latente, mas ela é momentânea. Muitas pessoas, dia de ceia, pão e suco de uva. Senhor meu Deus, eu não deveria estar ceando, mas eu me arrependo, em nome de Jesus, não faço mais. E no dia seguinte está fazendo. Enquanto o arrependimento, ele é mais vagaroso, ele é menos incômodo, é verdade. A dor de quem está se arrependendo e se convertendo, ela não é aguda, não. Ela é mais lenta, ela é mais vagarosa. Ela não busca fazer você prometer coisas que você não pode cumprir, não. Ela conhece suas limitações, sua capacidade. Então a proposta de Deus vai lidar com a culpa, te mostrando que você precisa se arrepender e não ter remorso, se converter e não tirar a sua própria vida, ou achar que para você não tem jeito. Mas se eu estou falando de culpa, eu tenho que separar isso. Primeiro, quando eu sou culpado das leis e valores dos homens ou humanas, e quando eu sou culpado da lei ou dos valores divinos. Pastor, dá para dar exemplo? Dá. Eu fiz questão de fazer isso
Porque eu acho que eu estou virando uma chave na minha própria vida no que diz respeito para lidar com culpa, para lidar com a minha postura, a minha mudança, sabe? Bom, a lei humana, como é que eu lido com a lei humana, eu sendo crente ou não? Eu matei alguém. Perante a lei humana, eu sou culpado ou inocente? Eu sou. E perante a lei divina também. Sim ou não? Porque eu matei. A pena, ela vai ser atribuída de acordo com os agravantes. Se eu planejei, se foi passional, se foi vingança, se eu ocultei o cadáver, se eu estava sozinho, se foi com apenas um tiro. Se eu sou crente ou não, perante a lei dos homens, eu sou culpado e eu tenho que pagar. Sim ou não? Sim. Agora vamos a valores. Não estou falando de lei, dos homens. Uma briga conjugal. Você xingou a sua mulher te xingou. Esses dias, a mulher brigou com o marido aqui. Irmão, a mulher xingou o cara de tudo quanto era homem. Parecia um tiroteio. Grande, cheio de Deus. Só o eterno. E quando você vai ver isso, você vai dar uma olhada, aí são valores. Aí eu não estou falando de lei. Eles começam a estabelecer os seus valores, para definir quem está certo ou quem está errado, quem é culpado, quem é inocente. Então nós temos essas duas coisas na lei dos homens. E na lei divina, nós temos a lei, por exemplo, como o adultério. Quem adultera é culpado ou não? É culpado ou não? É culpado. Agora nós temos, por exemplo, os valores, que também acabam caminhando por uma subjetividade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quando eu olho para isso, eu começo a entender algumas coisas que eu queria ver com você. Por quê? Porque na maioria das vezes nós sabemos que somos culpados. Sim. Mas como é que nós vamos lidar com isso para mudar o nosso comportamento, para mudar o nosso temperamento? Porque se o evangelho não te muda, ele serve o que para você? Se ele não te aperfeiçoa como gente, como cidadão, como crente, se ele tem o propósito de melhorar seus relacionamentos com os homens e com Deus, inevitavelmente ele precisa que você se arrependa, que você se converta. Eu vou te dar 2 exemplos só no Velho Testamento. Vamos voltar a Adão primeiro. Seja franco, Deus conversou. Você conhece um pouquinho o texto bíblico? Vamos lá. Deus chega para Adão e diz: Adão, eu te dou liberdade para fazer tudo isso, mas eu quero estabelecer um limite, ok? Você vai ficar aqui a maior parte do dia, mas para que você entenda que quem governa tudo isso sou eu, para que isso fique claro, notório, patente aos seus olhos, eu vou colocar um limitador. Você mexe onde você quiser, inclusive nessa árvore, mas nela ou dela você não pode comer. Era um limite. Poderia ter sido a árvore, poderia ter sido um rio, poderia ter sido um animal, poderia ter sido qualquer coisa, porque o propósito é falar de limitações, de entender limites, de respeitar a autoridade, de entender hierarquia. É isso que Deus está falando. Tudo indica, na primeira narrativa da criação, né? Que já no Éden ou no Gênesis nós temos 2, né? A primeira define como eles foram criados, o homem criado primeiro, depois a mulher, certo? Nós já temos outro definindo
que foram criados macho e fêmea, não está se contradizendo, mas eu quero só que você entenda uma coisinha importante, é que tudo indica que quem falou com Eva foi Adão. Quando o limite está para ser quebrado, você vê nitidamente que o discurso de Eva está quebrado, está furado, está falhado. Ela não sabe o que está dizendo. A informação que chegou para ela não chegou boa, ou ela não conseguiu entender. Sabe o que é mais incrível? É que ela comeu, e o texto não diz que aconteceu alguma coisa enquanto ela come, porque Deus falou com Adão. Aí, imagina, vamos imaginar aqui, ok? Só para cá, é uma coisa que a gente tem mais facilidade. Vamos imaginar a Eva com aquela maçã suposta, com, não vou fazer propaganda não, a maçãzinha mordida, levando para o Adão. Eu imagino o choque do Adão. A fruta, a marca da boca da Eva, e pior, a Eva está viva. Ela fala: aí Adão, comi. Se tu é o Adão, tu faz o quê? Seja franco. Aí Eva, estou com fome não. Não comi uma banana ali agora? Não. Comeu, não morreu, né? Beleza. Deus vai chegar aqui de tarde, finalzinho da tarde. Vou falar com ele: Senhor, essa mulher que o Senhor me deu é mais perigosa, tem mais veneno que a fruta. Você está rindo, mas é sério. Ele é culpado, mas ele é muito culpado, sim ou não? Mas ele é muito, eu gosto disso. Muito culpado. Mas ele vai lidar com Deus diretamente. Seja no Velho Testamento ou no Novo, quando você lida com Deus diretamente, Deus olha seu coração. E na presença de Deus, Davi disse isso algo de uma forma tremenda: é melhor estar nas mãos de Deus do que na dos homens. Eu não sei o que você fez, e provavelmente você é culpado, porque nós somos. É que a gente costuma botar: quem tem culpa do seu casamento tem uns problemas, você ou sua mulher? Não vem com essa de falar os dois não, porque os dois você fala aqui. Quando o bicho está pegando é você, sua mãe, seu pai, isso, você puxou, seu irmão igual a você, sua avó, já conhece a história, você... O diabo usa você, e você não usa. Nossa, nem para o diabo usar você serve. Você está rindo, mas é sério. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que o assunto é muito sério. Vamos pular para Davi para andar rapidinho, esse culto é bem... Davi pecou ou não? Quando se deitou com a mulher de Urias, mandou matar o cara, casou com a mulher e ficou bonitinho na foto. Deus falou: ah, é? Foi lá e falou com ele. Sabe o que é mais engraçado? Perdoado foram os seus pecados. Quando eu escutei essa frase, eu falei: não acredito. O cara passou o cerol na dona, matou o cara. E Deus vai dar esse mole? Mas Deus falou assim: eu vou te perdoar. Seus pecados foram perdoados. Mas deixa eu te falar como é que vai funcionar de agora em diante. Seu filho morre. Seu outro filho, Absalão, vai se deitar com a sua mulher, tudo, no meio da praça. Entendeu, Davi? Você vai ser em ambiente público. E Deus diz que perdoou. Se não perdoa, o que eu aprendo aqui? Ele é culpado, sim ou não? Deus perdoou, sim ou não? Mas Deus não perdoou o efeito. Tem gente que tem dificuldade de lidar com culpa. Por quê? Porque ele: Senhor, me perdoa. Deus diz: beleza, vida que segue, vamos embora. Nossa, mas por que está acontecendo isso comigo?
Nossa, por que está acontecendo isso comigo? Nossa, você trai a mulher, você pede perdão a Deus e quer que a mulher te perdoe do mesmo jeito? Está assim de gente, ó, com sérios problemas com essa questão. Você recebe o perdão de Deus, sim, porque Ele é bom, misericordioso, longânimo, mas o efeito daquilo que tu fez, meu filho, pode durar mas é muito tempo. Então pense antes de fazer. Preste atenção, outro que era também culpado demais, o tal do Pedro. Lembra dele, o discípulo de Jesus, agora indo para o Novo Testamento? Lembra quando Jesus falou que ia morrer, o que ele falou? Eu morro com o Senhor não sabe de nada. Esses discípulos aí, ó, tudo esquisitinho, eles fogem, mas eu morro contigo. Jesus falou: Pedro, para, Pedro. Pedro falou: eu morro. Jesus falou assim, ó, antes do galo cantar, você me nega 3 vezes. Ele pensou: nego. Negou ou não negou? Negou ou não negou? É culpado ou não? É culpado ou não? Mas se arrependeu? Sim. Então teve outra oportunidade. Você acha que o diabo tentou atacar Pedro? Sim ou não? Ele voltou a pescar quando Jesus morreu? Querendo voltar à sua vida antiga? Provavelmente se sentindo culpado? Por que é que Jesus refaz o ambiente onde Pedro nega, perguntando 3 vezes a Pedro? Provavelmente queria apenas reconstruir o modelo ou o ambiente mental que Pedro havia se tornado culpado, exatamente para trazer para ele o perdão. Pedro se ergue, é verdade, mas isso não acontece com Judas Iscariotes, que também é culpado, sim ou não? Sim. E talvez até menos culpado que Pedro. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que um deveria traí-lo. Quando Judas nega, inevitavelmente, ele está fazendo, ou quando ele trai, ele está fazendo se cumprir uma profecia, que dizia que ia ter um que ia trair. Mas a postura de Judas é que leva ele para o buraco. É a falta de habilidade de lidar com os erros. Nós temos que viver uma vida, irmãos, corrigindo os nossos erros, para que depois que nós passarmos, o próximo crente tenha um pouco mais de facilidade para falar de Cristo, para mostrar Cristo para as pessoas. Viva a sua vida de forma que o que vem depois de você, o crente que vem depois de você, encontre um ambiente mais agradável, mais fácil, mais tranquilo. Às vezes nós fazemos coisas tão ruins aqui, que o crente que vem depois, meu irmão, ele tem que desconstruir tudo o que nós fizemos. Nossa mente hoje ainda vive isso, esse ambiente totalmente, sabe, bagunçado de religiosidade, que impregnou a nossa mente. Basta você fazer uma perguntinha, que você destrói, às vezes, o conceito das pessoas. Quando eu olho agora para a mulher adúltera de João 8, ela estava adulterando e foi pega em? Ela é culpada? Ela é culpada ou não? Ela é culpada. Jesus trata ela como culpada? Sim ou não? Sim. Ela é culpada, porque você e eu somos culpados. Talvez não em todos os momentos, mas nós poderíamos mudar, nos aperfeiçoarmos muito, se nós fôssemos capazes de encarar a culpa de outra forma. Mas não, eu errei, e tem gente que diz assim, ó, eu sei que eu estou errado. Pois é, reconhecer o seu erro não é sinal de arrependimento, é apenas sinal que você conseguiu levar a justiça para a situação. O que adianta eu dizer
que eu estou errado se amanhã eu vou fazer de novo? O que a nossa vida está esperando, o que a Bíblia está esperando, o que Deus está esperando, o que uma geração está esperando, é que o Evangelho nos transforme. Mas não. Na maioria das vezes nós somos culpados, mas nós não vamos admitir isso. Vamos botar a culpa na esposa, nos filhos. Por que o nosso filho está assim? Porque nós não temos tempo. Por que esse menino está desse jeito? A culpa é sua. Porque esse menino precisa do pai, e o pai é ausente. Ah é? Eu sou ausente? E você fica com ele o tempo inteiro? E quando eu vou corrigir ele, você não deixa eu corrigir? O tempo inteiro nós estamos lançando no outro uma responsabilidade que eu não sei quantos por cento. Aliás, para mim, ninguém precisa mudar 100%, principalmente casal. Para mim, se um casal, um muda 50% e o outro 50%, a gente já chega nos 100% satisfatório. Mas a grande questão é que quem está mudando, a vida financeira está mudando, os relacionamentos interpessoais estão mudando, o relacionamento divino está mudando. É como dizer para um desorganizado que ele precisa de mais espaço. Dá um quarto para um desorganizado, ele bagunça o quê? Um quarto. Dá uma cidade para um desorganizado, ele bagunça o quê? Isso, porque o problema não é o espaço, é a desorganização. Tem gente que é organizado com a caixa de papelão. Você chega lá, as roupinhas, tudo assim, ó. Tem gente que tem um closet. Você chega lá, meu Deus, o mundo se perdeu aqui dentro. A nossa vida está buscando o momento em que nós vamos tomar a decisão de mudança. E eu tenho aprendido, né? Não sei se eu consegui transmitir para vocês aqui, porque falou demais no meu coração. Sabe, eu olhei para a culpa que eu tenho com os meus filhos, com o meu casamento, com a minha igreja, com os meus negócios, com a minha mãe, com, sabe, o meu ministério. Eu queria que você saísse daqui olhando para isso. Como é que eu vou lidar com a minha culpa? Ela é minha e eu sou culpado. E a melhor maneira de viver algo incrível é levando isso a sério.